Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Rui Hamaguchi e eu estou aqui hoje para colocar mais uma das ideias para postar para vocês. O que eu queria postar hoje, falar é sobre as dimensões, do universo. O que eu estou vendo que está acontecendo na internet, o pessoal está postando muito o tempo como sendo a quarta dimensão, falando que Einstein falou que o tempo, seria igual à quarta dimensão, O que acontece é que matematicamente não, as coisas não funcionam assim. O que está sendo pregado, o tempo não é a quarta dimensão. As dimensões, elas vão aparecendo e podem crescer, mas através da matemática, com a aplicação da ferramenta de integral, que é o modelo mais, assim, eu vejo mais adequado para você falar sobre dimensão. Agora, existe uma coisa que não é dimensão, que tem dimensão também, mas pode ser mensurado como dimensão, mas não é, não é uma coisa, você poderia falar de potencial elétrico, de temperatura, de pressão, são dimensões, mas não é que a pressão seja a segunda dimensão da temperatura, entendeu? Cada coisa, ela pode ser integrada e ter as suas dimensões dessa forma, A integral, acho que talvez para quem não sabe muito de matemática tem que estudar um pouco, mas se você fizer a integral de zero, em função do espaço, você tem uma constante, não só em função de espaço, em função de qualquer coisa, podia ser em função do próprio tempo, Você poderia ter se eu fizer aqui, seria uma constante, se você integrar uma constante em função do tempo, você vai ter uma constante, se você vai para fora da integral, vezes t, mais uma outra constante d aqui, e se você integrar de novo, vamos supor o espaço, você quer achar o espaço, você integra isso aqui de novo, você teria a integral de c, vezes t, mais a integral de d, dt, em função do tempo, se for. Aí isso aqui você vai ter igual a, aqui seria c vezes t ao quadrado sobre 2 mais, dt mais 1e, Isso aqui, na verdade, isso aqui é aquele v0t mais c, ou mais s, no caso, que seria o espaço, E aqui seria aquela da aceleração, at ao quadrado sobre 2 mais v0t mais o espaço, o s0 lá, Eu estou dando esses exemplos aqui, fazendo integrais, espaciais em função do tempo, mas você vê que o que acontece, uma constante você pode encarar realmente como sendo uma coisa pontual, digamos, e um CT aqui como uma reta, e aqui você vai ter realmente um elemento de área, Só que se a gente falar em método científico, as coisas elas têm que, quando você fala em dimensão, você está falando algo que você vai poder reproduzir, Então, se você tem um ponto, você consegue reproduzir um experimento de um ponto, que se aqui for um potencial elétrico, coloca uma lâmpada, toda vez que a lâmpada encostar naquele ponto, a luz acende, Só que, nesse momento, para experimento, já existe a dimensão do tempo. Tem que haver um acordo temporal entre eu encostar o potencial encostar no potencial e a lâmpada acender, naquele momento o potencial tem que estar lá. Então o tempo ele não é a quarta dimensão, ele existe a partir do momento que você tem uma constante, você tem que ter uma inconstante também. Todo o universo eles têm os seus opostos, Então, sem o tempo, você não conseguiria fazer um experimento, Você não ia poder fazer uma experiência pontual, Claro que aí sua experiência pode ser uma reta, Você colocar, velocidade percorrida entre dois pontos aqui. Você vai ter, pode ser uma área, Pode ser uma área também, Um experimento dentro de uma área, E, claro que se você integrar isso aqui, você vai ter um volume, Essa constante aqui eu podia chamar ela de 2, integrando o elemento t ao quadrado, eu tenho um elemento volumétrico, que seria a próxima dimensão aqui, o cubo no caso, E
a integral desse elemento volumétrico aqui, de um cubo, não vai dar o tempo, ou não vai dar um supercubo, né? Que o pessoal fala, ah não, a quarta dimensão é o supercubo, né? Não, a integral disso aqui, como se fosse um cubo dentro dele mesmo, né, que ele expandisse para ele expandisse de acordo com os vértices dele. Não, a integral disso aqui, né, um elemento t à quarta, né, que seria, se você, sei lá, T3 aqui, se chama isso aqui de 3, né, isso aqui seria um t à 4 sobre 4, né, então seria alguma constante t à quarta sobre 4, e esse elemento aqui não é um supercubo. O elemento que a gente acha depois, ele é um momento, gente, ele é um momento, é um giro. E pode parecer engraçado, né? Mas se você pegar como exemplo um pneu de bicicleta, né? Um pneu de bicicleta, se ele está paradinho, ele não tem a mesma dimensão que um pneu de bicicleta girando em alta velocidade quando ele ganha momento. Se pegar um pneu de bicicleta girando em alta velocidade, visualmente ele pode ter todas as dimensões do pneu de bicicleta, normal. Só que se você tentar girar ele para um lado, girar ele para o outro, ele vai exercer uma outra força. E essa força ela vem de outro vetor, né? Se o cubo teria 3 vetores, né? O elemento girante ele tem um outro vetor, né? Um vetor girante nele. E esse vetor girante ele não é a quarta dimensão ou não é o tal do tesseract aqui, né? É claro, eu posso até chegar no tesseract, né? Se a gente começar a falar assim, então tá, mas aí eu não posso pegar esses elementos de quarta ordem e girar eles sobre um eixo, por exemplo, né? É o que acontece com a Terra, né? Ela é um elemento de quarta ordem que ela está girando sobre o Sol lá, né? A Terra lá está aqui, o Sol está aqui, né? Ela faz o giro, né? E aí, só que a Terra, o giro sobre a Terra, né? Lembra do experimento que eu tenho que permitir? Né? Aqui a gente já está falando de uma coisa, né? Maior que uma quinta dimensão, né? T a quinta, né? É mais, né? Ele é um elemento maior que o T a quinta, né? E sim, a gente pode chegar no tesseract lá, né? Se eu viajar, né? É claro que, né, por experimento, né, eu poderia, né, combinar a minha experiência, 2 pessoas na Terra, obedecendo todas essas equações, né, e realmente, como está acontecendo eu na frente da câmera aqui, né, e casar de haver o experimento no tempo e todos estarem dentro do mesmo momento e na mesma dimensão espacial, que é o que acontece aqui. É o que permite, sei lá, que eu vá para outra galáxia, outra lua. Só que os cientistas, quando a gente começa a subir muita ordem, o que acontece? Você ficar trabalhando com exponencial não fica muito interessante. Eles começam a trabalhar as dimensões, né, com funções de cosseno. Porque se você integra o cosseno, né, você tem o seno, né, depois vai menos cosseno, depois o seno, e depois o integral do seno menos cosseno, e começa a ficar... E eles são elementos que se repetem, mas eles facilitam quando você tem que calcular coisas que tem 20 dimensões, 15 dimensões para calcular, né? Como é que eu saio com um foguete aqui, vou lá para uma lua de Júpiter, quero orbitar ela, dar tantas voltas nela, depois eu vou programar onde ela vai cair, que não pode cair em Europa, porque seria um local que poderia ter vida, por exemplo, né? Mas para esses cálculos, os cientistas começam a trabalhar as dimensões com essas funções. Não é o que está sendo pregado na internet, né? Agora, só para falar sobre o tesseract, né? Você fala assim, aqui eu dei um exemplo de uma quinta ordem maior, né? Mas tá, você poderia ter como se fosse 2 planetas, né? Eles tiveram uma órbita elíptica muito estreita, né? Muito comprida, né? Você poderia realmente, né? É claro que aí na quântica, né? Na quântica, quando se fala em elementos quânticos, os orbitais, né? Eles podem realmente ocupar espaços que sejam a zero, né? Você realmente poderia ter, né? Ali, né? Um orbital, né? Um orbital, né? Que ele atendesse, né? Essa coisa do tesseract, né? Que realmente que fosse, né? Uma espécie de hipercubo aqui, né? Que
fosse uma espécie de hipercubo, né? Um cubo que ele expande e ele é central ao mesmo tempo, mas a gente não consegue saber o que ele é, né? Determinar onde está cada coisa. Mas assim, isso é porque o método científico para eu fazer uma experiência num Tesseract hoje, ele não tem essa tecnologia, ele não acompanha a pulsação do Tesseract. Eu teria que ter, assim como eu criei um método científico para fazer essa experiência aqui, e essa câmera está aqui na minha frente da Terra, eu consigo ter todas as coordenadas para estar aqui. No caso, se eu quero ver uma figura parecida com o Tesseract, né, ou os spins, né, coisas assim, minha metodologia científica teria que ser capaz de assumir essas funções. E são funções de ordens, de dimensões muito grandes, né? É claro que os cientistas, muitas vezes, o que nós vemos na tela do computador, muitas vezes realmente é muito triste, muitas vezes ele é realmente só em 2 dimensões, né? E cria realmente, eu acho que talvez foi o que levou o Carl Sagan, né, que fez aquele vídeo sobre a 4ª dimensão, né, essa angústia do cientista, né? O fato deles, a partir da 3ª dimensão, para você fazer um experimento, você tem muita dificuldade para conseguir fazer as coisas casarem, né? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como as dimensões crescem, né? Que não é o que o pessoal está colocando aí. A gente tem que usar matemática realmente para poder falar sobre dimensões e a expansão delas, né? Então, pessoal, é isso aí. Ela não se aplica só. Aqui eu coloquei o exemplo do espaço, porque é o que o pessoal da internet está colocando, né? Mas poderia ser campo elétrico, poderia ser uma carga, poderia ser uma onda, poderia ser uma coisa térmica, né? Poderiam ser várias aplicações, tá ok? Valeu!